aí, aqui é Gi Carvalho e esse é o canal Trajetória Trader. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita já, se inscreva agora e não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. Vamos falar do dia de hoje, de como o mercado se comportou. Hoje foi um dia que a gente sabia que teria notícia, poderíamos ter uma volatilidade, então foi um dia que trouxe possibilidades, vai ficar amarrado, amanhã é super quarta, então é aquela coisa toda, né? É uma coisa que eu sempre falo, eu vou pro lado que o gráfico me manda, eu tento não operar com viés, caiu demais, agora vai subir, ou subiu demais, agora vai cair, eu tento ir sempre para a direção de que o mercado me leve, por isso eu consigo uma assertividade boa, até quando, de repente, as minhas decisões não são tão acertadas. Vamos falar, hoje o mercado abriu trabalhando acima das médias aqui analisando o 11R e logo fez um movimento de queda. Ele fez o cruzamento. Nesse momento, o cruzamento pelo 11R era arriscado porque o estocástico não dava o mínimo de condição, porque a gente já estava numa condição do dia anterior, né? Analisando o dia anterior, a movimentação do dia anterior, onde o mercado ainda estava numa queda forte, né? Então, dificilmente a gente teria uma condição de vender segura analisando um renco menor, mas o mercado fez esse movimento de queda. Para quem entrou, estava a favor do macro, né? Então, a favor do macro é sempre mais interessante essa operação, por isso que eu até sempre falo para vocês fazer uma análise de contexto para ver, porque nem sempre vai estar todos os planetas alinhadinhos, sempre vai ter alguma coisa para gerar aquela dúvida. Para quem entrou, o mercado andou 370 pontos no máximo e depois ele começou a fazer um movimento de alta. Tinha aqui a média de 21 do 25R para dar uma embarreirada, tanto que ele ameaçou chegar perto, voltou, bateu, voltou e depois já teve a notícia e teve a movimentação da notícia. Então, quem entrou tanto na venda como na compra tiver a possibilidade de sair com pelo menos o gain mínimo, né? Porque andou no máximo 200 pontos. Aqui não teria estopado e depois teria pago os 200 pontos. Isso falando do 11R. Aí teve a notícia, a gente pula esse eletrocardiograma. Aqui ainda estava no momento da notícia, né? 11:01, não era interessante operar. Aí passa a dar novas possibilidades. Depois que o mercado já acalmou, teria esse pullback um pouco arriscado, eu diria, porque no primeiro, quem tentasse entrar, ainda muito recente da notícia, teria dado stop e esse segundo teria pago alguma coisa. Mas, né, eu não gosto muito aqui, eu sempre falo isso, deve ser até repetitivo demais, mas eu prefiro fazer esse tipo de entrada nos rencos maiores. Aí deu um cruzamento de baixa, esse cruzamento era mais interessante porque a gente já estava começando a ter um movimento descendente, apesar do cruzamento acontecer ainda acima do fundo anterior, mas pelo menos a gente já tinha topo mais baixo. Ele andou pouco, no primeiro movimento dele, andou só 185 pontos, aí voltou aqui na 21 e depois que ele fez um movimento de queda. Mas aí nesse movimento de queda pagou um pouco mais de 300 pontos, então teria pago um belo de um gain. E a alta, mesma coisa. Começou aí, voltou e depois foi embora e explodiu. Aqui essa entrada de alta também era arriscada. O estocástico dava condição, mas a média de 21 na cara, então tinha um risco adicional. Contrapartida, tinha VWAP média de 200 abaixo para proteger o stop, então era aquela coisa do perfil. Se é mais arrojado, vai, se não é, não vai. Então, no 11R hoje, falando de cruzamento, fora da notícia, não teria dado stop em nenhuma entrada. Todas as entradas teriam dado gain. Hoje eu fiz só 2 entradas. Uma delas eu poderia ter saído muito bem, por isso que eu até comentei no início, de nem sempre, mesmo que a leitura seja boa, às vezes as decisões não são as mais acertadas. Eu tive a possibilidade de sair com um trade maravilhoso e o tamanho do zóio me fez sair com muito pouco. Eu fiz a minha entrada aqui pelo 18R, logo após a abertura ele fez esse pullback, eu esperei, coisa que eu nem costumo fazer, né? Normalmente eu espero mais para entrar, mas eu entrei nesse pullback um pouquinho atrasado, só para ter certeza que ele ia fechar. Mas eu teria a possibilidade de pegar aqui, ó, 500 pontos e eu consegui sair desse trade com 120 pontos. Ele caiu isso tudo, eu quis segurar porque eu não sei que diabo que eu coloquei na cabeça que eu queria um trade mais longo que isso, não sei. Eu acho que o maior fator foi porque
eu não estava analisando direito. Eu entrei sem fazer uma análise correta, porque eu tenho algumas aulas que eu estou fazendo por conta do meu mestrado, alguns dias pela manhã, então eu parei 9 horas em ponto, até que eu fecho tudo e começo a abrir profit, olhar, fui meio que acelerada demais e vendi, né? A análise na venda eu fiz, mas a análise da condução do trade eu não fiz. Então eu poderia ter saído facilmente com 500 pontos, mas eu fiz parcial com 200 pontos, ok, e deixei esse trade voltar até a média de 21, me tirou só na proteção da parcial que eu fiz. Quer dizer, puxando 500 pontos e eu saí com 120. Mas enfim, né? Não dá pra ser perfeito. Então essa foi a primeira entrada que eu fiz no dia. Aí depois teve a notícia. Aí na verdade eu fiz a compra. Essa compra eu fiz por falha, analisando o 11R. Cadê? Mas acompanhando pelo 18. Aí eu fiz essa entrada pelo 11R, que confirmou uma falha, e levei 200 pontos. Aí o que acontece aqui? Quando deu 200 pontos eu fiz a minha parcial. Aí mais um momento cracuda hoje. Tanto que eu acho que foi por isso que depois eu optei por parar. Eu falei, eu não tô analisando direito hoje, não. Hoje eu tô meio esquisita, então é melhor eu não fazer mais nada, e eu parei. Então eu fiz minha parcial de 200 pontos aqui na média de 21 porque eu achei seguro, era inteligente, ok. Só que é da notícia, eu sei que é uma notícia que movimenta bastante o mercado. Então, o que eu, na minha humilde inteligência, fiz? Já fiz parcial. A hora que eu faço parcial, como eu entro com 5 contratos, eu fiz parcial com 3, o meu preço foi lá para Casa do Chapéu, mas esse Casa do Chapéu não foi tão longe assim, ficou um pouco abaixo desse fundo aqui. E eu sei que na hora da notícia, o mercado não respeita a ordem de stop gain, nada, ele pula, é normal. Falei, se eu colocar stop, provavelmente ele vai pular minha proteção e eu vou sair negativo. Então, quer saber? Eu não vou proteger. Se ele chegar lá atrás da minha proteção, eu usar a operação sem nada. Foi o que eu fiz. Ele chegou a ficar... inclusive ele chegou aí contra, mas tipo 20 pontos contra, quase nada, não ficou quase nada contra. E aí, né, ficou aqui naquela volatilidade do momento. Aí quando ele fez esse movimento de alta, eu falei, eu até falei no grupo dos alunos, falei, a hora que ele fizer o movimento de alta, eu vou fazer a última parcial. E eu fiz a última parcial aqui na média de 21. Aí ele subiu mais um pouquinho, a hora que ele voltou, eu falei, não, pra mim já deu, chega, eu zerei. Então, assim, terminei o dia positivo, não foi um dia ruim, foi um dia bom, mas se eu tivesse feito essa saída lá atrás, eu não teria visto devolver todo o ganho que eu já tinha conquistado e voltar. Tudo bem, eu não saí da operação, porque eu ainda estava positiva na operação, mas não teve necessidade de ver 400 pontos voltando contra para depois ficar positivo de novo. Aí eu falei, não, hoje eu não vou fazer mais nada não, que eu não tô analisando, eu acho que eu estudei demais de manhã, sabe? E aí o cérebro não aguentou, tico-teco deu tchutchu. Aí eu parei. E aí não fiz mais nada. Nem no 18, nem no 11, nem canto nenhum. Teria pago, mas aí eu não fiz mais nada. Então essas foram as minhas operações hoje. Aí hoje que eu até postei, né, um tradezinho na Sabesp. Eu queria aproveitar e falar uma coisa pra vocês. Eu não sei se vocês lembram, eu fiz o desafio Eita Lasqueira, que foi um desafio no mini índice, que eu operei com R$1.000 na conta por 6 meses para ver o resultado que vira. Quem não acompanhou ainda, tem a playlist do desafio. Eu acho que é interessante vocês analisarem, verificar como que era, como que operava, quantos contratos, aquela coisa toda e qual foi o resultado que deu. Só que eu acho que a coisa anda meio monótona, vocês estão um pouco mais distantes, estava pensando em inventar alguma moda nova. E como tem muitas pessoas falando bastante das ações, pedindo informações de como operar, aquela coisa toda, eu pensei em fazer um desafio nas ações. Estou pensando ainda, não sei como que seria, mas também não faria por um período longo, tipo fazer um mês, alguma coisa assim mais curta para ser mais dinâmica, para não ficar tanto tempo, né? Fazendo que se torna cansativo, ficar fazendo a mesma coisa, né? Seguindo aquela regrinha lá. Então eu tava pensando nisso, depois vocês coloquem aí nos comentários o que vocês pensam, o que vocês acham a respeito disso. Tava pensando em operar ações com um lotezinho só para ver, poxa, dá um resultado bom? Dá para tirar dinheiro do mercado? É possível
mesmo que dê um capital baixo. Sei lá, fazer 50 reais por dia, é legal fazer 50 por dia, 100 por dia, não sei. Ver o que é possível fazer dentro de um gerenciamento, de uma conta mais enxuta. Tô pensando nisso aí hoje. A hora que eu tava pensando nisso, eu resolvi entrar em fazer algumas entradas com esse propósito, operando com um lotezinho só. Confesso que teve uns que eu dei uma escorregada porque é difícil. Depois de um certo tempo fica meio complicado, né? Operar com um lote só foi complicado. Deixei até o relatório de performance aqui, já com os trem filtrado. Então eu escolhi Arezzo e Sabesp. Por que eu escolhi essas duas? Porque essas duas são dois ativos que desmovimentam mais, para também a gente ter oportunidade de fazer entradas. Se não escolho ativos que não andam o dia inteiro, eu até posso pegar uma Petro da vida, que anda menos, aquela coisa toda. Mas eu prefiro ativos que andam mais, porque a chance de você entrar e ele pagar logo é maior. Porque também não tem que ficar o dia inteiro operando as ações. Então, vejam que tem duas operações aqui que eu fiz com mais de um lote. Essa primeira foi porque quando eu entrei nela não foi com essa intenção. Essa eu entrei com menos lotes que o meu padrão, que são 5, porque ainda não tinha feito topos descendentes, aquela coisa toda. Mas aí depois disso eu falei, não, acho que é legal tentar com um lotezinho. E aí vocês conseguem ver o resultado que um lote deu, ó, tá vendo? Temos aqui tanto stop como gain. E não é ruim. Deu R$191, tudo bem. Aqui tem com 3 lotes, aí a gente teria que dividir esse valor por 3. Mas que seja R$100, R$120 de ganho. Não é ruim, eu não considero ruim se você estiver falando de operar com um lote. Às vezes ficar o dia inteiro para operar um mini índice, se expondo, correndo risco, fazendo um zilhão de operações para dar um resultado menor que isso. Tudo bem, o custo das ações ele é um pouco maior, isso sem dúvida, mas é uma possibilidade de repente para você controlar os dedinhos. Então eu tô pensando, ainda não decidi se eu vou fazer isso ou não, mas aí deixe a opinião de vocês aí nos comentários se eu devo fazer um desafio. O formato que eu pensei dele é operar com um lote só, todas as entradas apenas com um lote, porque aí é a realidade de qualquer um, lógico, quem pode mais vai ter um resultado melhor. Operando com um lote só, numa conta pequena, que permita, sei lá, estar no máximo em 2 ou 3 trades ao mesmo tempo, para também não estar um monte de operação ao mesmo tempo, e ver que resultado que isso pode dar ao longo do dia. Tendo limite de gerenciamento, enfim, e sei lá, fazer isso por um mês, para ver qual que seria o resultado. Tô pensando ainda, não decidi, mas aí depois você deixa a opinião de vocês aí, para ver se acha que é algo interessante ou não. Hoje deu R$191, né? Não é um resultado de se jogar no lixo, né? Operando com a maioria com lotezinho. Então é isso, gente. Deixa aí a opinião de vocês. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.